Salve galera, tudo bem? Eu vim alertar vocês sobre um assunto, dar uma dica, porque aconteceu que eu caí numa armadilha hoje duas vezes. Uma armadilha que eu já tinha prometido para mim que não ia acontecer mais, que eu já venho me policiando há muito tempo para que não aconteça, que é discutir com extremistas, discutir com pessoas que têm pensamentos diferentes dos nossos, mas que são extremistas ideologicamente. E normalmente essas pessoas que são extremistas ideológicos são os que mais atacam a extrema contrária, né? E aí fica muito difícil quando um extremista ideológico ele pensa diferente da gente e é amigo. Fica muito difícil discutir. Primeiro porque você não vai conseguir se fazer ouvir, eles não deixam, eles não permitem. Hoje eu caí numa armadilha de uma discussão com um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, apesar dele ter falando uma grande merda no final, que me chateou muito, mas é um cara que eu gosto, mas eu caí na armadilha dele. E se a gente fosse contabilizar a nossa discussão sobre política, evidentemente, eu falei 5 minutos e ele falou 50. Porque eles são assim. Eles têm um pensamento e quando você vai expressar aquilo que você pensa do contrário, eles de imediato te interrompem. Falam que você não sabe de nada, que você não conhece, eles falam sempre que eles são os experts em tudo daquilo que eles falam. As narrativas deles são sempre as, as próprias, são sempre as narrativas que têm fundamento. Não adianta você discutir. Eu estou alertando para que vocês não caiam nessas armadilhas. Para não acabar com amizades, para não gerar constrangimento com as pessoas que estão em volta. Graças a Deus, hoje eu estava num lugar que não tinha ninguém, né? Então foi tranquilo. Mas o engraçado é que eu no final fui brincar com ele e fui falar assim: pô, tu falou 50 minutos e eu falei 4 minutos, porque é sempre assim, vocês não deixam a gente falar. E ele falou: não, Silvão, eu falei 50 minutos porque eu tenho o que falar, tu não tem nada o que falar, tu não sabe, sabe assim, é essa a discussão, é esse o argumento deles. Eles não deixam você expor as suas ideias, eles te vencem pelo cansaço. Logo cedo da manhã eu recebi um texto de um outro amigo, eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo, eu não tinha nem tido ideia de uma chacina que aconteceu no Rio, do assassinato de 3 médicos, e eu não fazia ideia do que acontecia, já tinha recebido um texto ali dizendo que 3 médicos haviam sido assassinados e a culpa era da extrema-direita, dos nazistas, dos fascistas, que tinham mandado assassinar, porque um dos assassinados era irmão de uma deputada federal de esquerda. E aí eu não estava sabendo do que aconteceu, imaginei que tivesse sido uma execução, e eu falei, e o texto ele dizia que é porque a extrema-direita tem uma dificuldade de lidar com as diferenças políticas e ideológicas. Como se eu fosse de extrema-direita, né? Como se eu fosse de extrema-direita. E aí eu respondi que se fosse em função disso que aconteceu, eu respondi que isso não é normal. Normal é dar uma facada num candidato político à presidência. Isso é normal. Isso daí é normal quando se lida com diferenças ideológicas. Aí fui debochado na resposta. E aí durante o dia ficou, me parece que 95% da, da discussão parece que foi um acerto de contas, um assassinato, uma queima de arquivo, por engano, né? Por engano. Uma pessoa muito parecida estava lá na hora errada, no local errado, né? E foi executado no lugar de outro. Não tem nada a ver com extrema direita, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver, simplesmente milicianos, queimas de arquivo, né? E a gente tem que conviver com esse tipo de coisa.
E a gente às vezes cai nas armadilhas de ficar dando ouvidos, né? E se a gente quer um pouco de paz, a gente tem que olhar e deletar. Fala de futebol, fala de mulher, fala de esporte, fala de qualquer coisa, mas tenta não se deixar vencer por esse tipo de gente, porque você nunca vai ser vencido. A gente vê a polarização, a gente vê como é que as coisas acontecem, então estão acontecendo no país, né? O presidente atual, ele foi muito feliz em uma única coisa até hoje, que foi a afirmação dele sobre a tal da narrativa, a necessidade de se construir as narrativas para que as pessoas acreditem e depois eles façam o que eles querem. É assim que eles agem. É assim que eles agem. Tudo que é da direita não presta, ou é charlatanismo, ou é mentiroso, ou é enganoso, ou é criminoso. Eles defendem tudo que está acontecendo aí. Eles acham que só eles têm o direito de cuspir na cara dos outros, de falar alto com os outros, de exigir igualdade igual aos outros. Eles acham que eles podem tudo e o outro lado não pode nada. Então, é uma sugestão. Eu admito que hoje eu caí em duas armadilhas que não vou cair novamente. Não vou cair novamente para o meu bem-estar, para a minha saúde mental, porque não vale a pena. As pessoas, eles primeiro não deixam você falar. Depois eles tentam o tempo inteiro te interromper, né? Não deixam você falar. E depois eles tentam, por A mais B, mostrar com os argumentos dele que você é um idiota. A linha de raciocínio deles é sempre essa. Você acaba sendo um idiota. E eles vencem pelo cansaço, porque chega uma hora que a gente cansa, né? A gente não quer nem mais discutir. Então toma um pouquinho de cuidado. Não tá valendo muito a pena não, tá bom? Valeu, galera. Bom final de semana. Tchau.